E vem conferir a crítica do filme Feriado Sangrento. E eu finalmente consegui assistir o filme que está chamando muita atenção, chamado Feriado Sangrento. E o filme, antes de lançar, tinha chamado minha atenção por quem é o diretor e roteirista do filme, que é o Eli Roth, que é ator, diretor e roteirista. E por que ele é um diretor que chama tanto a minha atenção? Porque no começo dos anos 2000, ele era considerado um diretor muito promissor e que provavelmente seria a nova cara do cinema de terror. Infelizmente, depois daquele momento, ele caiu um pouco de qualidade nos seus filmes e foi perdendo aquele impacto que ele tinha no começo dos anos 2000. Porque pra quem não lembra, no começo dos anos 2000 lançou o filme Jogos Mortais, dirigido e roteirizado por James Wan. E os Jogos Mortais, ele trouxe um novo estilo de filme de terror pra frente das telas, que era considerado de torture porn, que era aquela ideia do filme que usa o terror para realmente usar aquele terror gráfico, que as pessoas vão gostar de ver ou sentir prazer vendo aquela violência gráfica que os Jogos Mortais trouxe. A partir daí, surgiu vários filmes com esse estilo, usando muita violência gráfica para poder contar sua história. E sempre alguém pergunta, filmes parecidos com Jogos Mortais? Sempre a maioria das pessoas mencionam o filme O Albergue. E quem foi a pessoa que fez o filme O Albergue é Eli Roth. Então a partir daí muita gente criou expectativa de que ele fazia a partir daí. Depois disso, ele também conseguiu fazer o filme Canibais, que foi um filme que chamou muita atenção quando foi lançado em 2013 e que todo mundo queria consumir para saber o que ia ter de tão pesado, que o filme se vendia como um filme pesado, que foi proibido em vários países. Mas apesar desses dois filmes, ele tem uma carreira de ator que até é conhecida, ele foi caindo muito de qualidade ao longo dos anos. Ele foi fazendo poucos filmes e o que eles foram fazendo não foi chamando tanto atenção. E aí ele chega nesse filme prometendo que ele vai voltar para o gênero de terror, trazendo o gênero de slasher que ele ainda não brincou e com uma ideia além disso, que é, vou trazer o espírito que eu sempre gostei. Tanto que ele sempre falou em entrevista o tanto que ele tinha esse projeto guardado, o tanto que ele sempre quis fazer esse filme. E aí sai Feriado Sangrento. Feriado Sangrento que vai misturar esses dois estilos de filme, que seria esse torture porn que os Jogos Mortais trouxe, que é essa violência gráfica que o Eli Roth gosta, no estilo de filme de slasher, que hoje em dia faz muito sucesso, já que o gênero de slasher está a todo vapor, cada vez mais surgindo mais personagens e cada vez surgindo remakes e continuações de filmes clássicos. E Feriado Sangrento vem com uma ideia de brincar com duas ideias em questão de temática. A ideia do consumismo e, ao mesmo tempo, a ideia do feriado e qual é o verdadeiro significado do feriado. É a família? É a parte do consumo? E isso é interessante. Conversa com pessoas diferentes, até para outros países como a gente, que não tem o Thanksgiving no nosso feriado, mas tem o Natal, e conversa muito com o público. O começo do filme, ele realmente trata essa ideia. E o começo é interessante, a ideia é boa, a abordagem para criar um vilão e a abordagem para partir do feriado, fazer com que o filme aconteça, chama muito a atenção. E o filme, nesse ponto, eu acho que ele consegue bem. Outra coisa que eu gosto desse filme é como as mortes vão acontecendo. O Eli Roth, como eu falei, ele é um cara que ele sempre brincou muito com as mortes. E quando você vai ver um filme de slasher, você espera que tenha mortes impactantes. E aqui, ele gosta de brincar com as mortes. Ele é criativo nisso. O Albergue tá aí pra provar. Canibais também, como ele gosta de brincar com essa ideia. Claro, eu acho que ele é um diretor que merecia mais orçamento. Porque com o orçamento que eles deram e o orçamento limitado, tira muito impacto das mortes. Você não fica fechando o olho ou com medo do que vai acontecer. Tem uma morte que eu fiquei assim. O resto, a criatividade do cenário e a criatividade de como ele constrói a cena para chegar até certo ponto, faz com que você, como público, realmente ache interessante. Mas a morte, com aquele baixo orçamento, fica algo até meio tosco em certo ponto. E muita gente vai falar, mas ele tá homenageando os slasher dos anos 80 que tinha baixo orçamento. Eu acho que essa é uma desculpa para quem quer gostar do filme de qualquer jeito, então a partir daí dessa desculpa. Como eu falei, ele consegue criar bem o cenário, consegue criar bem o clima de tensão em volta dele e consegue mostrar como aquele vilão, ele tem uma mistura daquele insaciável vilão de slasher que nunca para, com um pouco daquela ideia de ele ser ainda um ser humano como os slashers mais modernos fazem. Então ele cria um bom cenário, cria um bom antagonista pra você ficar com medo ao longo do filme. Mas as mortes em si, a parte delas serem mais toscas, mais me deu vontade de dar risada do que realmente sentir aquela tensão, aquele corte do que tá acontecendo. Isso me incomoda um pouco. Outra coisa que me incomoda são os personagens do filme. Eu não acho nenhum deles interessante, eu não acho nenhum deles envolventes, eu acho que eles seguem alguns clichês do gênero, um pouco atualizados alguns, mas de modo geral, isso tá tudo bem, porque já que é um filme de slasher, ele quer homenagear os anos 80, homenagear o gênero, é óbvio que vai ter aqueles clichês que a gente já viu milhares e milhares de vezes no gênero de slasher. E aqui isso acaba acontecendo. O problema não é esse, o problema são os personagens que são mal escritos. Eu não consigo gostar da protagonista
muito porque a atuação deles não é tão interessante. E tenta inventar algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhor trabalhadas. Por quê? Porque um dos pontos principais que o slasher moderno faz e que aqui eles tentam fazer é quem é o assassino, quem é a pessoa que está por trás da máscara. E isso eu acho que eles não constroem tão bem. Você como público não fica tão empolgado o tempo inteiro de querer descobrir quem é o assassino, descobrir quem está por trás da máscara. E isso é muito porque os personagens principais não são tão carismáticos assim. Então a partir daí, quando você tá vendo o filme, você só consegue pensar, tudo bem, tá sendo divertido assistir um novo filme de slasher, é legal o conceito, é legal ver várias coisas que eu gosto do gênero aqui, a violência gráfica chama mais a atenção do filme e você quer que os personagens morram, isso é legal, mas a parte do mistério e da investigação, que tentaram fazer aqui como homenagem a vários filmes de slasher, você vê que já não funciona tão bem. Então a partir daí isso acaba se tornando um problema. No fim, o Feriado Sangrento, ele é uma boa homenagem para filme de slasher. Ele também vem com uma proposta de começar uma nova franquia, tanto que deixa um gancho final, com uma boa virada final, e só que no final você não consegue se importar tanto com os personagens. E isso se torna um problema, porque você deveria se importar com eles, ligar pra eles, pra quando eles estivessem morrendo, você quisesse torcer pra que eles saíssem daquela situação. Não é um filme ruim, é um filme só mediano, mas que poderia ter sido melhor, considerando o diretor e o roteirista que tem por trás dele, que é o Eli Roth, que é tão criativo em tudo que ele faz. E você vê que ele é bom nas coisas que ele faz aqui, na parte de construir o grande vilão, até, tanto visualmente como na questão de cenário, como as mortes, algumas são satisfatórias, e ao mesmo tempo, como ele consegue brincar até com a trilha sonora do filme, a parte técnica de como ele pensa o ângulo, pensa o mistério, tira o som pra gente ficar com medo. O problema é, os personagens não são tão cativantes assim, e o mistério não é tão bom como poderia ser. Então é um filme que ele tem coisas muito boas, mas ele também tem coisas muito ruins. Concluindo, Feriado Sangrento é aquele típico filme que pra tudo que ele tem uma coisa muito boa, você consegue encontrar um contraponto muito ruim. Por exemplo, ele tem uma ótima construção de mundo, construção de cenário pra você ficar com medo. Mas as mortes são tão ruins de se ver em questão de visual, por causa do baixo orçamento do filme, que ele tira muito impacto da boa construção. Você tem um mistério que ele é interessante de quem tá por trás, mas os personagens são tão desinteressantes que você não se importa tanto com o mistério. A parte técnica em relação à trilha sonora até funciona bem, mas tem alguns efeitos, alguns CGIs que tira um pouco do impacto da boa, por exemplo, direção, da boa parte da construção de mundo. Então a partir daí é um filme que pra tudo que ele tem uma coisa muito positiva, você encontra um contraponto muito negativo. É um filme só mediano e pra quem procura uma diversão de fim de ano pra slasher igual do gênero, pode até valer a pena. E por isso que eu fecho o filme Feriado Sangrento com uma nota 5,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Feriado Sangrento? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.